Concedo a palavra ao senador Sérgio Souza, primeiro signatário desta homenagem aqui no Senado Federal, do requerimento, também subscrito por mim, pelo deputado Eduardo Alves e pelo senador Renan Calheiros. Senhor presidente do Congresso Nacional, senador José Sarney, senhora vice-presidente, deputada Rose de Freitas, meu caro presidente licenciado do PMDB, vice-presidente da República, Michel Temer, presidente em exercício do PMDB, senador Raupp, ministra Ideli, meu líder aqui no Senado, senador Renan Calheiros, líder Henrique Alves, demais componentes da mesa, familiares, senhoras senadoras, deputadas, senhores senadores, deputados. Senhor presidente, reúne-se nesta data, em sessão solene, o Congresso Nacional para reverenciar a vida e a trajetória de um brasileiro das mais extraordinárias estatura política e moral, o Dr. Ulisses Silveira Guimarães. Se a dimensão de uma biografia deve ser medida pelas marcas que aquele indivíduo produziu na história do seu país, pelas contribuições que deu para o avanço da sociedade, para o aperfeiçoamento das instituições, é forçoso, então, concluir que Ulisses Guimarães possui uma das maiores e ricas biografias entre todos os políticos brasileiros do século XX. Desaparecido há 20 anos, no dia 12 de outubro de 1992, Ulisses Guimarães desempenhou na história desse país um papel cuja importância está muito além da nossa modesta capacidade de descrever em palavras. Somente aqueles que tiveram o privilégio de acompanhar sua trajetória na vida pública, que se estendeu por mais de 5 décadas, podem ter a adequada percepção daquilo que ele representou, seja ao servir de inspiração à luta para os seus liderados, seja ao acalentar a esperança dos dias melhores para o nosso povo, seja ao oferecer parâmetros de conduta digna, reta e corajosa para todos os que dedicam a vida pública. Senhor presidente, naquela quadra da nossa história, em que a pátria estava mergulhada na noite tenebrosa do arbítrio do terror, o Dr. Ulisses encarnou a esperança de todo um povo de que haveria redenção, de que a liberdade haveria de novo alvorecer, de que a tirania haveria de ser superada, capitaneando a luta pelos valores mais caros à alma humana, norteando pelos ideais sublimes da liberdade, da igualdade e da fraternidade. Ulisses manteve acesa a chama da justiça e da verdade em meio às sombras da opressão. Quando a sanha liberticida dos golpistas atropelou a Constituição, buscou calar o parlamento e submeter o judiciário, Ulisses se manteve firme na reivindicação de que o Estado de Direito fosse restabelecido e o regime democrático restaurado. Consciente de que a democracia é a única via por meio do qual o povo pode exercer o sagrado direito de escolher o seu destino, Ulisses foi incansável no combate ao regime de exceção. Em memorável discurso em rede nacional de rádio e televisão durante o programa do MDB, em 29 de abril de 1978, Ulisses afirmou: "O mal dizima e desestabiliza a nação. Só tem um nome e um diagnóstico: a ausência de democracia. E só uma cura: restabelecimento da democracia." Senhoras e senhores, foi a partir da instauração do regime militar
em 1º de abril de 1964, que a ação política de Ulisses Guimarães viria a adquirir uma nova dimensão. Em outubro de 1965, quando da extinção dos partidos políticos então existentes e da imposição do bipartidarismo pelo ato institucional número 2, Ulisses, um dos principais organizadores da agremiação oposicionista, o Movimento Democrático Brasileiro, foi escolhido o vice-presidente de seu diretório nacional, sendo a presidência confiada ao general Oscar Passos, senador pelo estado do Acre. A partir de então, a trajetória política de Ulisses Guimarães se confunde com a história da agremiação que ajudou a fundar. Nascido diminuto, acuado pela truculência repressiva do regime militar, o MDB, sob a liderança de Ulisses, que assumiu sua presidência em 1971, consolidou-se pouco a pouco, chegando ao longo de décadas de combate democrático e libertário à condição de maior partido do Brasil e canal privilegiado para a expressão e a consecução dos anseios de um povo brasileiro. É importante que se relembre, senhoras e senhores congressistas, a dificílima situação vivida pelo MDB quando Ulisses assumiu seu comando. O regime militar vivia uma fase de maior fechamento e a oposição estava brutalmente cercada. Com sua bancada federal reduzida a bem menos de 1/3 da composição das casas do parlamento, o MDB não podia alimentar qualquer valeidade de aprovar algum projeto de lei ou impor alguma derrota parlamentar à Aliança Renovadora Nacional, ARENA, o partido governista. Em face dessa situação, alguns MDBistas lançavam a tese de autodissolução do partido. Radicalmente contrária a essa proposta, o presidente do MDB considerava possível a derrotar o regime jogando dentro das próprias regras por ele próprio criadas. Aos poucos, Ulisses foi consolidando sua liderança, conseguindo estabelecer uma ponte entre os dois grupos em que se dividia o partido, o dos autênticos e dos moderados. Foi em 1973 que Ulisses Guimarães alcançou a condição de verdadeiro símbolo nacional da resistência ao regime militar, quando da sucessão do general Emílio Garrastazu Médici na presidência da República, surgiu a ideia de que o MDB deveria lançar não um candidato, mas um anticandidato com o objetivo de desmascarar o jogo das cartas marcadas, que era a ratificação pelo Colégio Eleitoral da escolha realizada pela alta cúpula militar. Ao percorrer o território nacional, o anticandidato teria como missão não a conquista de votos, mas a denúncia dos crimes da ditadura. Ulisses foi a escolha natural para desempenhar a missão, tendo a seu lado como anticandidato à vice-presidência o insigne jornalista Barbosa Lima Sobrinho, também ele uma autêntica reserva moral da nação. Por ocasião da Convenção Nacional do MDB, que formalizou sua candidatura, Ulisses pronunciou um discurso muito eloquente. A certa altura, afirmou, abre aspas, o paradoxo é o signo da presente sucessão presidencial. Na situação, o anunciado como candidato, em verdade, é o presidente. Não aguarda a eleição e sim a posse. Não aguarda a eleição e sim a posse. Na oposição, também não há candidato, pois não pode haver candidato a lugar de antemão provido. Não é o candidato que vai percorrer o país, é o anticandidato, para denunciar a antieleição, imposta pela anticonstituição que omisia o AI-5. Submete o Legislativo e o Judiciário ao Executivo. Possibilita prisões desamparadas pelo habeas corpus e condenações sem defesa, profana a indevasabilidade dos lares e das empresas pela escuta clandestina, torna inaudíveis as vozes
cordantes, porque ensurdece a nação pela censura à imprensa, ao rádio e à televisão, ao teatro e ao cinema. Fecha aspas. Senhores e senhoras congressistas, a inabalável determinação de Ulisses Guimarães, sua capacidade de aglutinação e de composição política, em muito contribuíram para que as diversas reivindicações do programa MDBistas fossem, afinal, conquistadas. Em 1979, o projeto de lei da anistia foi aprovado pelo Congresso Nacional. Em novembro de 1980, foram restabelecidas as eleições diretas para os governos dos estados e foi extinta a figura do senador biônico. O restabelecimento das eleições diretas para a presidência da República e a convocação da Assembleia Nacional Constituinte foram decididas já no governo do presidente José Sarney. Após a vitória da chapa encabeçada por Tancredo Neves, na eleição de janeiro de 85, a última disputada no colégio eleitoral. Instalado o Congresso Nacional Constituinte, em fevereiro de 87, Ulisses tomou em suas honradas mãos a missão de chefiar a elaboração da Lei Maior, acumulando, naquele período, as presidências do PMDB, da Câmara dos Deputados e da Assembleia Nacional Constituinte. Sua participação foi fundamental na elaboração da Carta, que há 24 anos serve de norte para a trajetória desta nação. De longe, a Constituição mais democrática e avançada que já regeu a vida política e social do Brasil. Foi com muita satisfação e orgulho, portanto, senhor presidente, senhor vice-presidente da República, que apresentei o requerimento para realizarmos nesta data sessão solene em homenagem à memória de Ulisses Guimarães. Orgulho muito de pertencer ao PMDB, o partido que, sob a liderança de Ulisses Guimarães, tanto contribuiu para a democratização ou redemocratização do país. Satisfação pela oportunidade de prestar uma justíssima homenagem a esse homem que foi paradigma das qualidades que fazem um grande estadista. Ao desaparecer no mar, há 20 anos atrás, Ulisses Guimarães deixou um enorme vazio no cenário político brasileiro. Sua ausência vem sendo sentida desde então. Dele, nos lembramos cada vez que a nação se defronta com grandes desafios. Sabemos bem que, caso tivesse ele ficado mais tempo entre nós, menos árduo seria nosso caminho na consolidação das instituições, no aprimoramento das práticas políticas. Por isso, é sempre importante lembrar o seu legado. Manter vivo o exemplo de dedicação incondicional à causa da liberdade e da democracia. Hoje, por exemplo, os partidos políticos passam por um momento delicado. Há uma evidente despartidarização. O resultado das eleições de 2012 é um reflexo claro da personalização das eleições. Cada vez mais os cidadãos brasileiros votam em pessoas com um claro distanciamento das ideologias. A inércia do Congresso Nacional em não votar a reforma política leva ao iminente fim das aglomerações de pessoas que partilham da mesma ideia para a sua cidade, para o seu estado, para o seu país, tornando os partidos políticos em meras siglas necessárias ao registro dos candidatos. Uma condição de elegibilidade tão somente. Ulisses construiu, através da ideologia, um movimento que mostrava o único rumo que o Brasil deveria seguir, o da democracia. Viveu para isso, viveu e agiu para o fim da ditadura, lutou para a redemocratização desse país, foi presidente da Constituinte que fez a Constituição Cidadã, consolidou as eleições diretas, entre outras ações que deram muito orgulho ao povo brasileiro, à nação brasileira, ao partido do Movimento Democrático Brasileiro. Penso, entretanto, que é chegada a hora
de reinventarmos o partidarismo no Brasil. É rápido, porque se não fizermos, perderemos a essência da democracia, onde o coletivo e o bem comum devem prevalecer. Precisamos reescrever os estatutos partidários, mantendo sua principiologia, mas trazendo-os para hoje, onde vivemos a realidade de informações que chegam a todos em tempo real e precisamos interpretá-las corretamente, diferenciando opinião pública de publicada. Precisamos restabelecer parâmetros de patriotismo, de civismo, de ética e de moral. Precisamos ter mais orgulho de sermos brasileiros e vergonha de sermos chamados de país do jeitinho brasileiro. O Brasil se reinventa a todo tempo. Vivemos o nosso quarto momento na história recente, sendo o primeiro com o fim da ditadura, com a Constituição Democrática Cidadã de 88, com as eleições presidenciais diretas, sendo o segundo com o fim da inflação, a instituição de uma moeda forte e estável, o real. O terceiro momento, a inclusão social com a valorização do salário, dando a esse o poder de compra, que a partir daí torna o Brasil um dos maiores consumidores do mundo, vindo junto o crescimento econômico que nos elevou ao patamar de sexta maior economia global. E agora vivemos o nosso quarto momento, onde temos de agir na velocidade da banda larga, diminuindo violentamente o custo Brasil para nos tornarmos competitivos globalmente, com a queda acentuada dos juros, a otimização dos modais de transportes, a diminuição da burocracia e a extirpação da corrupção e dos corruptores, elementos necessários para que o Brasil siga no trilho do desenvolvimento e do crescimento. O Brasil é o país que tem passado, é o país do presente e será o melhor país do futuro. O Brasil é o melhor país do mundo, e muito graças a Ulisses Guimarães. Somos a revelação do terceiro milênio, somos a sexta maior economia do mundo, somos o gigante adormecido que se levanta e seremos, quando menos esperarmos, um país de primeiro mundo. Senhor presidente, que a memória de Ulisses Guimarães possa sempre inspirar as nossas gerações e as novas gerações de brasileiros, pois assim poderemos estar seguros de que a chama da liberdade jamais haverá de se apagar nesse país. Era o que tinha a dizer, senhor presidente. Muito obrigado a todos.